Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a aula 02, da disciplina aí de raciocínio lógico para o concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E agora entrar de vez aí no raciocínio lógico, explicando os conectores, né? Os conectivos, enfim. É o que dá a liga ali entre as proposições, no caso de proposições compostas, principalmente, no caso simples também, mas é o que dá a liga ali, o que faz a junção para você dizer ali se uma proposição é verdadeira ou ela é falsa, né? Então, aqui a gente tem que gravar mesmo. São cinco operadores, são cinco conectivos que você tem que gravar de fato o que é cada um deles e como eles se comportam. Bom, vamos. Chega de papo, meu filho. Vamos para o que é de verdade. Aqui é a aula 01. Tchau e benção. A gente vai apagá-la e vai resolver aí entender como é que funciona essa ideia de conectivos. Pessoal, eu gosto de fazer tudo na hora. Então, se não ficar bonitinho, ficar meio atrapalhado, por favor, não me julguem. É porque quando a gente está desenvolvendo raciocínio, é melhor escrever do que deixar já pronto. Slide, né? Vocês sabem de slide, cara, é um negócio muito frio, que trem que você. Ah, tá ali, beleza. Construção de raciocínio é a coisa mais importante aqui dentro de raciocínio lógico. Então, eu não vou usar slide, não vou usar PowerPoint, é na raça, para você entender como é que construir esse diabo desse raciocínio, desse negócio, beleza? Como eu falei para vocês, são cinco conectivos. Você tem que saber a representação simbológica dele e a representação literal. Então, como ele pode cair de forma literal para mim em uma questão? São cinco, tá? Conjunção, disjunção, condicional, tá? Condicional, disjunção exclusiva, tá? E o caso do bicondicional, tá? Se somente sim. Beleza? Então, novamente, conjunção, disjunção, condicional, tá? Disjunção exclusiva e o bicondicional. São só essas cinco que você tem que gravar. Tranquilão? E dentro disso você tem a valoração se é verdadeiro ou falso. Tranquilo? Mas, a princípio, eu vou apresentar para vocês esses conectivos, tá? Começando pela conjunção, tá? Felipe, o que é conjunção? Pô, tá no português aqui? O que é isso? Não. Conjunção, pessoal, é o i, tá? É o i ou este símbolo aqui, tá? Isso é a conjunção. Mas, Felipe, tá. Fazer igual o programa do Luciano Huck, né? Naquele lá do dicionário, o pessoal ficava. Dicionário não, filho. Pô, que trem lá? Ah, você sabe o que é que eu tô falando, né? Me fala isso numa frase, porque falar solto assim eu não entendo nada. Por exemplo, Felipe é professor, né? É professor de física, de física. Eita, nós, que letrinha arrebentada, né? E raciocínio lógico. Beleza? Esse é o conectivo E. Eu poderia substituir isso daqui por isso, tá? E além disso, eu poderia ler essa afirmação de outra maneira. Eu poderia ler o seguinte: Felipe é professor de física e Felipe é professor de raciocínio lógico, matemático, tá? Então, isso é o conectivo E, é a conjunção. Tudo bem? Essa é a nossa conjunção. Tá, Felipe, para que que isso serve? Isso serve para a gente definir em que situação essa conjunção é verdadeira, em que situação essa conjunção é falsa, tá? Pessoal, isso aqui é uma proposição composta. Eu tenho um conectivo que é a conjunção, tá? Ou é o i, beleza? E eu quero saber, por exemplo, se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso. Como é que eu sei disso, Felipe? Primeiro, você tem que separar isso daqui em duas premissas. Então, por exemplo, ó, a premissa P é o quê? Felipe é professor, tá? Professor
de física. Essa daqui é a premissa P. A premissa Q é o quê? Felipe é professor de raciocínio lógico, matemático. Essa é a premissa Q. Show de bola? Não foi isso que eu disse? Felipe é professor de física e raciocínio lógico matemático. Então, Felipe é professor de física e Felipe é professor de raciocínio lógico matemático. Eu posso substituir isso aqui literal, essa conjunção literal, por símbolos. Eu posso virar para vocês e falar assim, ó, P, I, Q. Show de bola? Então, isso daqui é uma conjunção. Tranquilo? E dentro disso daqui eu posso ter uma tabela verdade. Felipe, o que é uma tabela verdade? Eu vou explicar nas minúcias mais à frente, mas eu posso montar uma, uma situação em que eu queira saber, por exemplo, quando que isso aqui é verdadeiro e quando que é falso, tá? Mas já vou te adiantar. Isso daqui só é verdadeiro quando as duas informações forem verdadeiras. Então, ó, essa situação de P e Q, ou de Q e P também poderia, tá, pessoal? Isso aqui não é relevante aqui a ordem em algumas situações. Lá na frente, em condicional, por exemplo, é relevante, mas para a gente aqui a princípio não é. Mas eu poderia falar assim, tanto Felipe é professor de física e raciocínio lógico, quanto Felipe é professor de raciocínio lógico e professor de física. É a mesma coisa, tá? Isso aqui, galera, ó, é equivalente, tá? Equivalente a Q e P. Isso aqui é o sinal de equivalência, tá? É a mesma coisa. Viu, galera? Isso aqui é equivalente a isso daqui. Não tem importância. Inclusive, é bom vocês saberem disso, que você pode trocar, às vezes, essa direção. Show de bola? E aí, a segunda informação é o quê? Eu falei com vocês. Isso daqui só pode ser verdadeiro se P e Q forem verdadeiros. Ou seja, quando P for verdadeiro e Q for verdadeiro. Ou seja, quando eu for professor de física e, ao mesmo tempo, professor de raciocínio lógico. Galera, se eu viro para vocês e falar assim, Felipe é professor de física e professor de raciocínio lógico, e aí vocês descobrem que as duas informações são verdadeiras, significa que essa premissa composta é verdadeira. Agora, se vocês descobrem que, por exemplo, eu não sou professor de raciocínio lógico matemático, ou seja, isso aqui é falso, isso tudo é falso. Ou ainda, vocês descobrem que, por exemplo, eu não sou professor de física, mas eu sou professor de raciocínio lógico. Essa premissa aqui, ela é verdadeira ou falsa? Falsa. Porque para a premissa ser verdadeira, todos os dois têm que ser verdadeiros. Essa afirmação P tem que ser verdadeira e essa aqui tem que ser verdadeira. E se as duas forem falsas, Felipe? Idem. Se eu não for nem professor de física e nem professor de raciocínio lógico, essa premissa toda ela está errada. Beleza? Então, estaria falsa essa premissa. Portanto, vocês já entenderam que no caso da conjunção, ela só será verdadeira se os dois forem verdadeiros. Vamos, inclusive, colocar isso? Isso aqui que eu vou fazer é justamente o que nós chamamos de tabela verdade, tá, pessoal? Que eu falei com vocês que eu ia explicar. Ó, eu tenho a premissa P, eu tenho a premissa Q, show de bola? E aqui eu faço uma terceira coluna, que seria o quê? P e Q, tá? Como é que eu faço aqui? Você está vendo que eu tenho duas premissas? Então eu vou ter quatro situações. E é sempre assim. A sua tabela verdade, ela vai ter sempre o quê? N elevado a 2. Uai, Felipe, como assim? O número de premissas elevado a 2. Se você tivesse, por exemplo, aqui três premissas, P, Q e R, você teria o quê? 3 elevado a 2, você teria 8 situações. Mas situações, como assim situações? Vou explicar. Mas se você tivesse, por exemplo, quatro premissas, P, Q, R, S, T. P, Q, R, S. Não, P, Q, R, S, né? Você teria 4 elevado a 2, teria 16 situações. Show de bola? Vamos explicar o que são essas situações. Galera, vocês concordam comigo que eu posso ter, por exemplo, verdadeiro e verdadeiro? Além disso, eu também posso ter o quê? Esse cara verdadeiro e esse falso. Além disso, eu posso ter, por exemplo,
esse cara falso, esse cara verdadeiro. E além disso, eu posso ter esse cara falso e esse cara falso. Tá vendo? Quatro situações, eu tenho quatro situações, porque eu tenho duas premissas, é sempre dois, é sempre o número de premissas elevado a dois, e aí é o número de linhas que eu vou ter dentro de uma tabela verdade. Essa tabela verdade, por exemplo, ela vai ter o quê? Quatro linhas, porque eu tenho duas premissas. Como eu tenho duas premissas, esse número de premissas elevado a 2, eu vou ter quatro situações, beleza? Aí que vem a chave do negócio. Pessoal, eu tenho P e Q. P e Q, tá vendo? Quando os dois forem verdadeiros, essa sentença aqui vai ser o quê? Verdadeira. Quando eu tenho uma verdadeira, a outra falsa, isso aqui vai ser o quê? Falso. Quando eu tenho uma falsa e uma verdadeira, isso aqui vai dar o quê? Falso. E quando as duas forem falsas? Isso aqui eu vou ser falso. Portanto, eu consigo montar a tabela verdade da minha sentença P e Q, da minha conjunção. Ou seja, a minha conjunção só vai ser verdadeira se os dois forem verdadeiros. Show de bola? Agora, se um deles forem falso, aí já cai por terra, é falso também. Tranquilão? Então, aqui eu apresentei para vocês a primeira, conjunção. Não se esqueçam, galera. Isso aqui significa o quê? Conjunção, tá? Se aparecer literalmente para vocês, é isso, tá? E, Felipe, quando que ela é verdadeira? Só quando os dois forem verdadeiros. Beleza? Ô, Felipe, se tivesse três, importa não, viu, galera? Se tivesse três, os três teriam que ser verdadeiros. Aí, se tivesse quatro, os quatro teriam que ser verdadeiros. O que vale aqui para dois, vale para três, para quatro, para cinco, quantos tiverem, tá? Mas não é comum. Comum é cair duas premissas só. P e Q. Beleza? Próxima. A próxima, galera, é a disjunção. Não é a exclusiva, tá? É a disjunção. O que que é disjunção, Felipe? O ou esse cara aqui. Vou até pôr o nome na frente, né? Não pus na outra, mas vamos pôr nessa. Disjunção. Galera, a disjunção é quando eu falo ou. Sim. Exemplo anterior. Felipe é professor de física ou raciocínio lógico-matemático. Se vocês ficarem bitolados com a lógica mundana, você vai virar e vai falar assim: ah, ou o Felipe é professor de física ou ele é professor de raciocínio lógico. Ou um ou outro. Vocês sacaram a ideia? Mas não é assim que funciona. Pessoal, ou, eu estou te falando assim, Felipe é professor de física ou raciocínio lógico. Isso é para te mostrar que a premissa ela vai ser verdadeira se um dos dois forem verdadeiros. Vamos lá. Eu, Felipe, sou professor de física e de raciocínio lógico matemático. Ponto. Eu viro para vocês e falo assim: Felipe é professor de física ou raciocínio lógico. Galera, as duas são verdadeiras, ou seja, a premissa, a sentença, Felipe é professor de física ou raciocínio lógico, ela já é verdadeira. Por quê? Porque as duas informações são verdadeiras. Agora, outro cenário. Felipe é professor de física ou raciocínio lógico. Suponhamos que eu não seja professor de raciocínio lógico, tá? Só de física. Quando eu viro para vocês e coloco assim a sentença, Felipe é professor de física ou raciocínio lógico. Vocês sabem que eu sou só professor de física. E aí, essa sentença está certa ou está errada? Está certa. Porque vale um ou outro. Não precisa que os dois, não é necessário que os dois sejam verdade. Show de bola? Um exemplo. Eu quero uma mesa preta ou vermelha, tá? Tanto faz. Pode ser preto, pode ser vermelha. Às vezes você tem as duas, então essa premissa ela vai ser verdadeira, né? Por exemplo, é necessário que a televisão seja preta ou branca. Se ela for branca, beleza. Se ela for preta, beleza. Se tiver as duas cores, beleza também. O que que não pode acontecer? A televisão azul, tá? Porque aí se tiver uma televisão azul, vai contra aquilo que você está querendo. Exemplo, Felipe é professor de português. Eu sou professor de português, suponha, tá? Eu sou professor de português. Aí eu viro para vocês na afirmação e falo assim: Felipe é professor de física ou
raciocínio lógico. Essa sentença está errada ou está certa? Está errada, porque eu sou de português. Eu não sou nem de raciocínio lógico, nem de física, ou seja, a minha sentença disjuntiva está falsa. Quando eu falo errado errado e certo, pessoal, é verdadeiro ou falso, tá? É para vocês não ficarem. Às vezes vocês podem confundir, mas é errado e certo, verdadeiro ou falso também, tá? Então, utilizando a minha premissa lá, Felipe, Felipe é professor de física. Opa, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever no texto, é mais rápido, tá? Aqui é mais rápido. Nessa situação eu vou usar o texto que é mais rápido, mas a ideia é essa. Felipe é professor de física, novamente aqui, ó. P. Felipe é professor de física, tá? Vou deixar aqui, ó. Beleza? Aí eu tenho o quê? A premissa aqui ela é o quê? Felipe é professor de raciocínio lógico matemático, tá? Esse P é minúsculo, viu, pessoal? Eu errei aqui, tá? Premissa sempre P minúsculo, Q minúsculo e a afirmação geral maiúsculo, tá? Geralmente é assim. É uma mera formalidade, isso não vai perguntar para vocês na prova. Mas vamos lá. Felipe é professor de física. Felipe é professor de raciocínio lógico matemático, tá? Vocês sabem verdadeiramente, ó, eu falei para vocês uma questão, tá? Verdadeiramente que eu sou professor de português, tá? Eu sou professor de português, isso é a verdade. Então eu virei para vocês e falei assim, ó, P ou Q, ou seja, Felipe é professor de física ou professor, ai, 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 nossa senhora, tô igual o cara, o Vanderlei Luxemburgo, professor. Professor, Felipe é professor de raciocínio lógico matemática. Então, ó, Felipe é professor de física ou raciocínio lógico matemático, tá? É, vocês sabem que eu sou professor de português, ou seja, isso aqui é falso. E isso aqui é falso. Ou seja, essa minha premissa toda ela é falsa. Por que que ela é falsa? Porque nenhum dos dois é verdadeiro. Ou pelo menos um dos dois é verdadeiro. Na disjunção, pessoal, o que vale é se um for verdadeiro. Se um for verdadeiro, a sentença toda já tá verdadeira. Portanto, não se esqueça, se um for verdadeiro, tudo já fica verdadeiro. Agora, quando é que isso aqui vai ser falso? Quando todos forem falsos. Então, qual que é a única... Aqui é o contrário, né, da conjunção. Aqui, se tudo for verdadeiro, beleza, verdadeiro. Se tudo for falso, falso. Mas para ser falso, tudo tem que ser falso, tá? Se eu tiver um verdadeiro, tiver outro verdadeiro, um outro falso, não importa, tá de boa, tá? Então, qual que é a tabela verdade aqui? A tabela verdade, esse cara vai ser falso só em uma situação, quando tudo for falso. É o contrário da conjunção, tá? Então, a tabela verdade, ela vai ter quantas linhas? Ela vai ter quatro. Por que que ela vai ter quatro? Porque eu tenho duas premissas. Então, aqui, verdadeiro. Aqui já não preciso ficar explicando. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Sempre vai ser assim, viu, pessoal? Tenho duas premissas, sempre vou montar minha tabela verdade assim, tá? Felipe, mas para que que serve essa tabela verdade? Vocês vão ver lá na frente. A princípio, ela é para saber se você tem uma premissa falsa ou verdadeira, mas ela serve para as outras coisas também. E aí aqui eu faço como? Verdadeiro, falso. Sempre assim, viu? Dois verdadeiros aqui, dois falsos aqui, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ah, Felipe, mas e se tiver quatro? Aí lá na frente eu explico. Se tiver três, aí eu explico, tá? E nós temos a nossa situação, que é o quê? P ou Q. Show? Pessoal, se os dois forem verdadeiros, a minha sentença vai ser o quê? Verdadeira. Se uma for verdadeira, a outra for falsa, verdadeiro. Se uma for falsa, a outra verdadeira, verdadeiro. Se as duas forem falsas, aí sim, falso. É a única situação em que a disjunção fica falsa, quando os dois forem falsos. Show? Bacana? Essa é a tabela verdade da minha disjunção. Disjuntiva, tá, pessoal? Pode também perguntar dessa maneira. Tranquilo? Bom, eu vou deixar essas duas premissas aí em cima, porque eu vou usar elas, né? A aula toda, para você entender todo o processo.
tá? Já podia ter deixado até a tabela verdade, mas... Galera, próximo. Esse é o que mais cai nos concursos. Um dos mais importantes para vocês, que é o quê? É a condição, condição, condicional, condicional. Esse cara é um dos mais importantes para vocês, tá? Representado pela setinha, tá? Ou então, se, então. Se, então. Aqui não é nem vírgula, né, pessoal? É se alguma coisa, então. Ai, Felipe, como assim? Isso numa frase. Como é que ficaria? Condicional, pessoal. Se Felipe é professor de física, então ele é professor de raciocínio lógico matemático. Vocês entenderam a ideia? Se Felipe é professor de física, então Felipe é professor de raciocínio lógico matemático. É o sim, então. Esse cara é o que cai mais disparado aí nas questões de concurso. Por quê? Porque ele é a ligação que mais gera dúvida e é aquela que mais se afasta da lógica mundana. Que se você ficar tentando usar a lógica mundana, que você vai apanhar feio. Não tente ficar aqui mirabolando. Ai, mas se Felipe é professor de física, então ele é professor. Não, cara, simplesmente entenda. Condicional. Se Felipe é professor de física, então ele é professor de raciocínio lógico matemático. Aqui a gente poderia usar a simbologia. Se P, então Q. Tá? Por que que eu tô falando para você não mirabolar e viajar na maionese? Lembra que nos outros casos a gente tinha, por exemplo, conjunção. Só uma situação eu tinha verdadeiro. Disjunção, só uma situação eu tinha falso? Pois é. E aqui, Felipe? Qual que é a ideia por trás? Pessoal, é o seguinte, só uma situação, ó, pelo amor de Deus, isso aqui tem que ficar no seu sangue. Você tem que gravar tanto, repetir tantas vezes isso daqui que tem que ficar no seu sangue esse negócio. Em só uma situação esse cara é falso. A gente chama de Vera Fischer. Vera Fischer. Não se esqueça da Vera Fischer, apesar de ter muito tempo que ela não atua em novelas, né? E não se esqueça dela. Só ela é falsa. Vera Fischer é falsa, tá? Então, não estou falando da Vera Fischer, estou falando da nossa sentença aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, vai gravar isso. Verdadeiro, falso. Somente será falsa a premissa, sim. Então, se ocorrer o Vera Fischer, tá? Felipe, por quê? Pessoal, é uma questão muito complexa de a gente ficar analisando a lógica, tá? Só aceita. Aquela história. Aceita que dói menos. Se você for ficar viajando esse cara aqui, velho, você vai ficar maluco. Lá na frente, quando você for fazendo mais exercícios, você vai entender por que que só esse cara aqui é falso. Não fica tentando mirabolar, porque não sei... Não, cara, entenda. Só vai dar falso quando esse cara for Vera Fischer, tá? Não faça, não cometa o mesmo erro que eu de ficar tentando mirabolar a ideia, idealizar, que não sei o que. Grava, meu filho. Vera Fischer. O se P, então, que vai ser falso somente quando for Vera Fischer. Quando o primeiro for verdadeiro, o segundo for falso. Ah, Felipe, aqui eu posso fazer igual na disjunção e na conjunção, porque na disjunção também eu posso fazer, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é equivalente a isso, tá? Eu posso trocar de lado. E na condicional, eu posso, Felipe? Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui não é equivalente a isso daqui. Pelo amor de Deus, não confunda. Disjunção, conjunção, eu posso inverter, tá de boa. Aliás, todas eu posso inverter, exceto esse cara. Esse cara aqui, galera, ó, isso aqui, ó, é totalmente diferente disso daqui. Por favor, não confunda. Esses dois aqui são diferentes, tá? P ou Q é igual a o Q ou P. P e Q é igual a Q e P. Agora, P se Q é totalmente diferente de Q se então, se Q, então P. Show? Beleza? Ó, pelo amor de Deus, vai anotar isso daí, velho. Anote isso daí. Se P e Q é de. Se P, então Q, é
totalmente diferente disso daqui, tá? Totalmente. Não se esqueça, isso aqui é, ó, recadinhos do coração, viu? Porque pode aparecer numa questão o cara falando assim: Felipe é professor de se Felipe é professor de física, então Felipe é professor de raciocínio lógico matemático. Mas pode ver uma questão marota falando assim: isso é equivalente a se Felipe é professor de raciocínio lógico matemático, então Felipe é professor de física, tá? Eu tô te falando para você uma coisa que é condição para outra, tá? Beleza? A gente chama isso, inclusive, tá? O primeiro, que é o antecedente, tá? A gente chama de a condição, porque tem esses caras, tá, pessoal? P e o Q, eles têm nome, viu? A gente sempre tem que ficar atento, porque isso também pode cair para vocês e na questão de nome. O antecedente, tá? A gente chama esse cara aqui de antecedente, o P, tá? Esse aqui é condição suficiente, tá beleza? Então, esse cara aqui é a condição suficiente. Suficiente. E esse cara aqui é a condição necessária. Necessária. Ah, Felipe, não entendi não. Pessoal, para que Q seja Q, a condição suficiente seja P. É P. Agora, para que P seja P, a condição necessária é Q. Tá? Então, ó, Felipe é professor de física. Se Felipe é professor de física, então ele é professor de LRM. A condição é suficiente para eu ser professor de física, de raciocínio lógico, é eu ser professor de física. Agora, a necessária para eu ser professor de física é ser professor de LM, tá? Não se preocupem com essa afirmação que eu acabei de falar, mas se preocupe em saber que esse cara primeiro aqui é suficiente, o último é a necessária, tá? Esse cara é a condição suficiente, esse cara é a necessária. O antecedente é suficiente e esse é necessário. Show? Show de bola? E a tabela verdade, Felipe, como é que fica a tabela verdade disso? É aí que a gente vai lembrar. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. É a única situação em que nós seremos falsos é quando o primeiro for verdadeiro e o último for falso. Não se esqueçam disso, pelo amor que você tem a Deus, tá? Você não ficar loucão lá e marcar uma questão errada na sua prova. Show? Então, Felipe, você está me dizendo o seguinte: é, se P, então Q. Se os dois forem verdadeiros, a minha sentença vai ser o quê? Verdadeiro, porque verdadeiro, então verdadeiro, vai dar verdadeiro. Agora, olha só, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, Vera Fischer, falsa. Ó, e cuidado, não é Fischer Vera não, viu? Tem muita gente que fica assim, se Vera Fischer é falsa, Fischer Vera também é. Não, pelo amor de Deus. Cara, só Vera Fischer que é falso. Tanto que na terceira, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro. E falso, verdadeiro. É que a gente tem a mania de achar assim, é falso e falso é falso? Mas não é, galera. É sempre assim. Para a condicional, só se você tiver Vera Fischer, que é falso, tá? Eu tô repetindo 1 milhão de vezes, você já deve estar de saco cheio, mas é por quê? Para repetir, para gravar isso no seu cérebro, gravar isso no seu sangue, porque é a questão que mais cai de conectivos. E é o que o pessoal mais erra, tá? Então, Vera Fischer é falso, o resto tudo é verdadeiro. Então, só vai ter uma situação, pessoal, em que esse cara vai ser falso, quando tiver Vera Fischer. Belezinha? Tranquilão? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês as equivalências e a negação. A princípio, eu estou apresentando as tabelas, porque, pessoal, estudo é revisão. Então, a gente vai estudar aqui agora, você às vezes não vai entender nada, mas lá na frente, quando eu falar de novo disso aqui, você já vai começar a pescar a ideia, tá? É importante você fazer esse link, tá? Uma coisa com a outra. Tranquilo? Então, passamos aí o Vera Fischer, o condicional. Se uma coisa, então outra, tá? Eu vou dar um outro exemplo, porque esse aqui ficou meio estranho, talvez você não pegou a lógica dele. Por exemplo, tá?
E aí esse exemplo vai, às vezes vai até confundir sua cabeça, mas é importante. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou pegar aqui o texto e vamos viajar na maionese. Ó, vamos lá, pôr uma letra maior. Ó, a premissa P vai ser céu, céu azul, beleza? E a premissa Q, choverá, tá? Beleza? Pessoal, o que que eu vou falar aqui, ó? Olha só a minha ideia. Ó, o que que eu tô falando para vocês aqui? Essa premissa aqui. Eu tô te falando o seguinte: se o céu estiver azul, então choverá. Aí você vai falar assim, mas isso está errado. Só que, pessoal, você não pode se esquecer. Na lógica de concursos, pouco importa o que acontece no mundo real. O que a gente tem que analisar é a questão em si, tá? Aí vamos supor, então, ó, se o céu estiver azul, então choverá. Aí vamos supor que eu saiba que isso aqui é falso e isso aqui é verdadeiro. E aí, galera, essa premissa ela é falsa ou verdadeira? Ó, o céu não está azul, então choverá. Vocês entenderam por quê? Que ficar tentando usar a lógicazinha de mundo arrebenta você em lógica proposicional? Arrebenta você em lógica para concurso? Cara, qual que é o sentido? Qual que é a lógica dentro disso aqui? Se o céu não está azul, então choverá. Na verdade, a lógica tá certa, né? Só que para o exercício tá diferente. Então, é falso ou verdadeiro? Felipe, pelo amor de Deus, aí você me arrebentou. Cara, mudou, colou minhas placas. Pera aí. Pessoal, o que que eu te falei? Que isso aqui só será falso. Isso aqui, ó. Só será falso se eu tiver o quê? Vera Fischer. O P é o quê, galera? É falso. Pessoal, se o P é falso, meu filho, a premissa toda é verdadeira. Por quê? Porque para ser falso eu tenho que ter Vera Fischer. Aqui eu tenho falso e aqui vai ser verdadeiro. Aqui tanto faz. Fosse falso, fosse verdadeiro. Essa premissa toda seria verdadeiro. Sabe por quê? A questão ela é marota, ela vai vir para vocês exatamente com essa ideia. O céu azul choverá. Se o céu é azul, se o céu está azul, então choverá. Aí o mais maluco, o mais doidão dos caras vai pegar e vai falar assim: isso aí tá falso, velho. Por que não sei o que e tal? É, aquele cara que acha que estudar para concurso não é necessário, né? Não estudei para concurso, não. Vou lá com o que eu sei e vou passar. Bicho, acabou. Isso não existe mais, não, galera, tá? Já dando a dica para vocês, isso não existe mais. Então, o cara vira para você e fala isso. E aí você doidão lá, tentando fazer lógica mundana, você vai simplesmente afundar. Só que se você sabe que o Vera Fischer é falso, só o Vera Fischer é falso, você matou a questão. Uma questão simples, que você pode complicar ela se você ficar doidão. Mas a ideia é o quê? Só vai ser falso se for tiver a Vera Fischer. Como aqui eu sei que esse cara é falso e esse aqui é verdadeiro, a minha premissa toda é o quê? Minha premissa toda é verdadeira. Agora, suponha que o céu azul fosse verdadeiro e esse cara aqui fosse falso. Aí sim, por quê? Eu teria Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Aí essa premissa seria falsa. Mas olha que loucura. O céu está azul e não choverá. Falso. Na lógica mundana, isso não faz sentido nenhum. Mas não se esqueça, a lógica mundana não vale para a lógica proposicional, tá? A não ser que a única forma, tá, pessoal, de você saber alguma coisa seja a partir das afirmações mundanas. Por exemplo, 2 é par. Se não tiver nenhuma outra informação, se você não conseguir sair por outro método, 2 é par mesmo, tá? A gente sabe que 2 é par, tá? 3 é par. A gente sabe que essa informação é falsa.
Se não tiver nenhuma outra informação dentro do seu exercício, você vai usar ela e vai falar que 3 é ímpar mesmo e considerar falso, tá? Mas, a princípio, é isso aqui que vale. Show de bola? Tranquilão? Então, verdadeiro e falso. Esse cara é falso, tá? Tranquilão? Beleza, essa foi a condicional, viu, galera? Condicional, então, é essa. Agora vamos para as outras duas, que são muito de boas mesmo, tá? Que aparecem com menos frequência, mas podem aparecer. Que é, vamos começar pela bicondicional, que a gente chama de se somente se. A gente fala que o nome dela é a bicondicional. A gente diz que é o se somente se, beleza? Se somente se. Tem 3 pontinhos aqui, porque eu vou fazer uma afirmação. E ela é representada pelo bicondicional, tá ligado? O condicional não é uma setinha? Então, bicondicional é o quê? Duas. Uma setinha para um lado para o outro. Ou seja, eu estou te falando que uma coisa vai acontecer se somente a outra acontecer. Beleza? O bicondicional, pessoal, ela tem uma particularidade que ela é a seguinte, ela vem, ela deriva do condicional mesmo. Beleza? Mas ela está te falando o seguinte, que uma coisa só vai acontecer se a outra acontecer. Show? Ou essa coisa aqui só vai acontecer se essa acontecer. É o bicondicional de um lado para o outro. É tanto que aqui, tá? Essa representação, ela é equivalente a essa representação também. Eu posso representar assim, não tem problema. Isso aqui é igual. Lembra-se que a única que eu não posso fazer essa manipulação é a condicional, tá? Então, isso é a representação de bicondicional. E aí, utilizando a minha ideia normal, né? Aquela de premissa, por exemplo, Felipe é professor de física. Essa é a minha P, né? Minha P é essa. E aí eu viro para vocês e falo assim: Felipe é professor de física, e a Q seria Felipe é prof de RLM. Show? Isso aqui, galera, seria como que a gente representaria aqui? A representação seria o quê? Se P, se somente P, então o quê? Ou seja, Felipe é professor de física se somente se Felipe for professor de raciocínio lógico matemático. Então, ó, Felipe é professor de física se somente se Felipe for professor de raciocínio lógico matemático. Ou seja, o Q só vai ser verdadeiro se o P for verdadeiro. O Q só vai ser, no caso, falso se o outro lá for falso. Show de bola? E aí, no caso, a representação disso daqui ela pode ficar um pouco confusa, porque a tabela verdade desse cara, pessoal, é o seguinte: lembrem-se que o que eu quero saber, o que eu quero saber se uma premissa é verdadeira ou falsa, se está concisa aquela informação, tá? É muito importante você se lembrar disso. Eu faço uma afirmação, eu quero saber se essa afirmação ela é concisa. Se ela for concisa, verdadeiro. Se ela tiver erros, falso. Lembra aquilo que eu falei no início da aula? Uma situação ela pode ser certa ou errada. Então, ó, Felipe é professor de física se somente Felipe for professor de raciocínio lógico matemático. Quando é que isso aqui vai ser verdadeiro, pessoal? Lembre-se, eu quero saber se isso aqui é conciso, se essa informação ela está certa ou se ela está errada. Se ela estiver errada, falso. Se ela estiver certa, verdadeiro. Em que situação que esse cara vai ser verdadeiro? Prestem muita atenção. Esse cara só vai ser verdadeiro se esse cara for verdadeiro. E esse for verdadeiro, porque aí o que que eu estou falando para vocês?
Felipe é professor de física porque ele é professor de raciocínio lógico matemático. Felipe é professor de raciocínio lógico matemático porque ele é professor de física. Isso aqui é verdadeiro. Então, essa premissa toda, ela é verdadeira por isso. Show de bola? Agora, olha só. Felipe não é professor de matemática. Oh, desculpa, de física. E Felipe não é professor de raciocínio lógico matemático. E aí, galera? Isso é falso ou isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Por quê? Porque eu quero saber se a informação é concisa. Olha só. Felipe não é professor de física. Se, somente se, Felipe não for professor de raciocínio lógico matemático. Fica estranho, né? Mas olha só. Se os dois forem falsos, galera, eu não sou professor de física e também não sou professor de raciocínio lógico matemático. Portanto, a minha premissa, ela vai ser verdadeira. Então, esse cara aqui só vai ser verdadeiro quando quando eu tiver um par. Os dois forem verdadeiros, os dois forem falsos. Show? Então, ó, tabela verdade desse cara é fácil. É só lembrar que os dois têm que ser iguais. Portanto, eu vou apagar aqui. A situação em que esse cara aqui é verdadeiro é quando os dois forem iguais. Então, eu tenho lá P, eu tenho Q, né? Os dois aqui, os dois primeiros verdadeiro, falso, falso, correto? Aqui eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Quando é, Felipe, que esse cara vai ser verdadeiro? Esse cara só vai ser verdadeiro, né? O se P, então, se somente P, se P, se somente Q, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros ou os dois forem falsos. Qualquer outra situação, falso. Show? Então, recapitulando. Aqui, só quando os dois tiverem símbolos iguais que eu vou ter verdadeiro. Tranquilão? Essa é a minha bicondicional. Cai, Felipe, muito? Não, não muito, tá? Mas pode cair. Uma outra coisa, tá, pessoal, aqui mais técnica, mas é importante porque pode ser útil em determinados exercícios, é o seguinte. Isso aqui, galera, tá? A gente vai falar de equivalências novamente lá na frente, mas eu já vou adiantar. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que se P e Q, desculpa, se P e Q, tá? Deixa eu só colocar aqui certinho, porque para não confundir. Se P, então Q, e se Q, então P. Felipe do céu, qual que é a explicação, galera? Não tem. Tem uma explicação, mas é muito complexa, não vale a pena perder tempo com isso. Mas para questões mais difíceis, não se esqueçam que isso daqui é equivalente a isso aqui de baixo. Se P, então Q, e se Q, então P. Porque pode aparecer questões de equivalência, o cara mostrar uma coisa como essa e perguntar ao que corresponde, né? E aí, para você fazer, você tem que lembrar que corresponde a isso daqui. Show de bola? Tranquilo? Felipe, nossa, isso é enjoado, hein? Mas você vai ver que quando você fizer muitas questões, você vai começar a entender. Galera, é fazer questão, cara. Se você fizer questão disso aqui, isso aqui vai embora assim, num tapa. Beleza? E a última, para a gente finalizar o vídeo, próximo vídeo nós vamos entrar em negação e equivalência. A última para a gente finalizar aqui é a disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva, que é a que mais faz sentido, exclusivo, aos nossos olhos. Exclusiva, né? Que é a que mais faz sentido em relação aos nossos olhos, tá? Que é o quê, pessoal? É o ou, né? É o ou. Disjunção exclusiva com tracinho embaixo. O que é o ou, pessoal? É a que faz mais sentido aos nossos olhos. Felipe é professor de física, tá?
Ó, ou o Felipe é professor de física, ou o Felipe é professor de raciocínio lógico matemático. É a disjunção exclusiva, que é aquela, pessoal, em que eu falo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, eu sou professor de física ou raciocínio lógico. Os dois ao mesmo tempo eu não posso ser, tá? Essa daqui, vocês já pegaram a ideia. Quando é que ela vai ser verdadeira e quando é que ela vai ser falsa? Ela vai ser verdadeira, pessoal, quando eu tiver um verdadeiro, o outro falso. Ou quando eu tiver um falso, o outro verdadeiro. Se os dois forem verdadeiros, a premissa ela perde o sentido, ela não fica concisa. Né? Lembra que a gente está analisando a validade da minha premissa. Eu viro para você e falo assim: Felipe é professor de física, tá? E ele é professor de raciocínio lógico matemático. A disjunção exclusiva vai dar certo? Não, vai estar falsa. Porque aqui é ou uma coisa ou outra. Por exemplo, eu sou católico, ou eu sou católico ou eu sou, é, é, por exemplo, eu sou, ou sou católico ou sou evangélico, né? Eu sou cruzeirense ou sou atleticano. Difícil, né? Eu sou palmeirense ou sou corintiano. Gente, muito difícil, né? Os seus dois. Quase impossível. Então, repare, quando você tem essa ou, é isso, eu tenho que escolher uma, tá? Então, quando que ela vai ser verdadeira? Ela vai ser verdadeira quando você escolher uma. Por exemplo, sou palmeirense. Escolhi uma. Sou corintiano? Não. Falso, não sou corintiano. Então, tá conciso, verdadeiro. Ou eu sou corintiano e não sou palmeirense. Tá conciso, verdadeiro. Agora, eu sou palmeirense e sou corintiano. Aí é falso. Show de bola? E a representação disso fica como? Ou P, ou P, ou Q, tá? Ou P ou Q. Qual que é a situação em que esse cara é verdadeiro? Quando um for falso, o outro for verdadeiro, ou quando um for verdadeiro, o outro for falso. Isso aqui vai me dar a veracidade da afirmação, tá? A gente consegue, inclusive, já fazer a tabela verdade desse cara. Qual que é a tabela verdade desse cara? De boa, a gente já faz aqui agora. Vamos lá? Eu tenho P, eu tenho Q e eu tenho disjunção exclusiva, ou um ou outro. Quando é que eu vou ter verdadeiro? Quando é que eu vou ter falso? Nas seguintes situações, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Show? Se os dois forem verdadeiros, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Por quê? Na disjunção exclusiva, um tem que ser falso, o outro é verdadeiro. Um verdadeiro, o outro falso. Que é o caso da segunda e da terceira linha. Aqui e aqui é verdadeiro. E aqui, falso. A validade da premissa é só quando um for falso ou um for verdadeiro. Se os dois forem falsos ou os dois forem verdadeiros, a premissa cai por terra. Show de bola? Então é assim que a gente conclui a ideia do ou. Não se esqueça daquele exemplo que eu falei com vocês. Ou eu sou cruzeirense ou eu sou atleticano. Os dois ao mesmo tempo não dá, né? Então, ou um ou outro. Essa é a disjunção exclusiva. É diferente, por exemplo. Isso aqui é diferente, viu, galera? Ó, sou cruzeirense ou atleticano. Posso ser tanto cruzeirense quanto atleticano. Se eu for os dois, beleza. Se eu for um, beleza. Se eu for o outro, beleza. O que que não pode acontecer? Eu não ser nenhum nem outro. Agora, na disjunção exclusiva, o próprio nome já diz, disjunção exclusiva. Eu estou excluindo aquele que tem duas opções. Na disjunção exclusiva, eu posso ser só um ou outro. Não posso ser os dois. Show de bola? A tabela verdade desse cara é isso daqui. Tranquilo? Beleza? Então é isso, galera. Essa é a disjunção exclusiva. Também vale a ideia de ser que, se que, ou que ou P, também vale, não tem importância, tá? É tranquilo também. Vamos resolver questões? Aliás, vou deixar para resolver questões na próxima aula, porque aí a gente explica a ideia de equivalência, a ideia de negação. Na próxima aula eu vou recapitular, vou pegar todas as tabelas verdades, vou fazer bonitinho com vocês e recapitular cada uma das questões para a gente já partir para a negação e para a equivalência. Show de bola?
Pessoal, obrigado pela atenção de todos vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!